5 homens que viram o trono de Deus. Número 1. Isaías. Desde o início, Isaías profetizava eventos realmente desagradáveis. Ele declarava que Deus traria julgamento sobre a nação. O profeta Isaías teve uma das tarefas mais difíceis de todos os profetas. Mas é claro, se ele não a tivesse cumprido, não teríamos este incrível livro. Ele não tinha ideia de que nos anos e séculos vindouros, este livro serviria como motivação. No entanto, durante sua vida, ele não obteve sucesso de forma alguma. Ninguém prestou atenção. E nas próximas 4 décadas, as coisas apenas se tornaram mais difíceis. No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Com o som das suas vozes, os umbrais e as portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Isaías 6, 1-4. Isaías teve uma visão do Rei dos Reis. Isaías era um profeta conhecido por sua retidão. Seu encontro lhe concedeu um entendimento mais profundo da magnificência e do poder de Deus. Como resultado, ele pôde proclamar a palavra de Deus com ousadia e autoridade extraordinárias. O trono tinha uma aparência elevada e majestosa. Aquele que estava sentado no trono estava elevado a uma posição de poder e autoridade. Porque Deus é digno de honra, tão significativo e tão digno, o templo se encheu até a capacidade devido à borda de seu manto. Este é um manto realmente longo. Os anjos, conhecidos como serafins neste contexto, estão posicionados ao redor do trono onde Deus está sentado. A esses anjos são chamados querubins, ou seres viventes. Este é o único trecho na Bíblia que se refere a esses seres por seu próprio nome, os serafins. Ezequiel 10:3. Agora os querubins estavam de pé no lado direito do templo quando o homem entrou e uma nuvem, a glória Shequina de Deus, encheu o pátio interior. Sabe-se que os serafins usavam 4 de suas asas para mostrar sua humildade diante de Deus e 2 de suas asas para expressar sua disposição em servi-lo. Esse equilíbrio é considerado apropriado, embora Isaías estivesse na presença dos serafins que cercavam o trono de Deus. Eles podiam ver as coisas com mais clareza do que ele. Frequentemente, não reconhecemos a óbvia glória de Deus que nos cerca. Isaías 6, 5, 8. Então eu disse: ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim com uma brasa viva na mão que ele tinha tirado do altar com tenazes. Isaías experimentou 2 coisas que o fizeram sentir-se desmoronado. Em primeiro lugar, foi a visão e o som dos serafins. Em segundo lugar, foi uma visão do Senhor Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele percebeu sua verdadeira natureza. Apesar de ser inferior a esses serafins, ele não se comparava de forma alguma ao Senhor. A visão do trono de Deus não fez com que Isaías se sentisse bem imediatamente. Quanto mais claramente ele via o Senhor, mais ele percebia o quão humilde era o seu estado. O profundo senso de indignidade de Isaías é compartilhado por outros homens devotos na presença do Senhor. Jó, Daniel, Pedro e João tiveram experiências semelhantes. A vida de Isaías pode ter brilhado como um diamante, mas quando você coloca um diamante contra um fundo perfeitamente negro e o ilumina corretamente, você pode ver cada defeito e imperfeição, defeitos que antes eram invisíveis. Número 2. Ezequiel. É difícil expressar em palavras o que Ezequiel viu ao contemplar o magnífico trono de Deus como mensageiro de Deus. Ele estava acostumado a entregar mensagens, visões e revelações ao seu povo. Era um sacerdote que estava entre os judeus, levados como cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, por volta do ano 597 a.C. Muitas vezes escrevia na primeira pessoa.
E quando teve uma visão clara sobre o trono de Deus, registrou tudo em papel. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira, alto sobre as cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: entra no meio das rodas debaixo dos querubins, enche as tuas mãos de brasas ardentes, tiradas de entre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E enquanto eu olhava, ele entrou. Agora, os querubins estavam de pé no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interior. Então a glória do Senhor subiu dos querubins e se estabeleceu sobre o umbral do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio estava cheio do resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até o pátio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que pegasse fogo de entre as rodas, o homem entrou e ficou junto a uma roda. Então, um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles. Ele pegou um pouco e o entregou ao homem vestido de linho, que o pegou e saiu. Debaixo das asas dos querubins podiam ser vistas o que pareciam mãos humanas. Olhei e vi 4 rodas ao lado dos querubins, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas brilhavam como topázio. Quanto à sua aparência, as 4 eram semelhantes. Cada uma era como uma roda que se cruzava com outra roda. À medida que se moviam, seguiam em qualquer uma das 4 direções para as quais os querubins olhavam. As rodas não giravam enquanto os querubins se moviam. Os querubins iam na direção para a qual olhavam sem girar enquanto avançavam. Todo o corpo deles, incluindo as costas, as mãos e as asas, estava completamente cheio de olhos, assim como as rodas. Ouvi que as rodas eram chamadas de rodas giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Uma face era de um querubim, a segunda face era de um ser humano, a terceira era a face de um leão e a quarta era a face de uma águia. Então, os querubins se elevaram. Estas eram as criaturas viventes que eu havia visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles também se moviam. E quando os querubins estendiam suas asas para se levantar do chão, as rodas não se afastavam deles. Quando os querubins paravam, as rodas também paravam. E quando os querubins se levantavam, as rodas se levantavam com eles, porque o espírito das criaturas viventes estava nelas. Então a glória do Senhor se afastou do umbral do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam suas asas e se levantaram do chão, e à medida que avançavam, as rodas avançavam com eles. Pararam na entrada oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ezequiel 10, 1-19. Desde os anjos que adoram o rei em uníssono, até a glória tangível de Deus que ele viu e sentiu. Fica claro que o que Ezequiel viu não era normal nem natural. Estar diante da majestade de Deus é uma experiência muito humilhante, seja durante nossos momentos de adoração diária, ou em uma visão como a de Ezequiel. Embora Ezequiel tenha denunciado várias cidades e nações, bem como Israel, por seus pecados, este encontro o ajudou a desempenhar o papel de consolador e encorajador. Número 3. Daniel. Daniel viveu no cativeiro na Babilônia junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora tenham enfrentado pressões para se conformar com a sociedade babilônica e abandonar as tradições de seu povo, eles permaneceram firmes em sua fé, e Deus abençoou Daniel com sabedoria e a capacidade de interpretar sonhos. Daniel serviu em 3 administrações diferentes na Babilônia, mas não mudou em sua integridade e confiança em Deus. O segredo de sua firmeza era sua compreensão, revelações e visões sobre a vontade de Deus para ele e seu povo. Quanto mais ele conhecia a Deus, mais ele declarava a verdade aos reis sem medo ou favor. Uma das revelações que chegou a Daniel foi a impressionante visão do trono do Criador. Enquanto eu olhava, foram colocados tronos, e o ancião tomou o seu assento.
Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como a lã branca. Seu trono ardia em chamas, e suas rodas eram como fogo ardente. Um rio de fogo saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam de pé diante dele. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Continuei olhando até que a besta foi morta e o seu corpo foi lançado ao fogo ardente. As outras bestas tiveram sua autoridade tirada, mas receberam um prolongamento da vida por um tempo e um período. Na minha visão noturna, olhei e vi alguém vindo nas nuvens do céu, parecendo um filho de homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram aproximar-se dele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino não será destruído. As palavras de Daniel nos ajudam a compreender o domínio, a autoridade e o poder de Deus, para que possamos nos aproximar dele com reverência. Esta imagem também descreve como Deus é o Deus de toda a carne e o Pai de todos, independentemente de nossa ordem linguística. Número 4. Estevão. Estevão é mencionado pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. Naquele momento, ele servia como um dos 7 diáconos na igreja primitiva, escolhidos pelos apóstolos para prover alimentos e outras formas de assistência caridosa aos membros da comunidade menos afortunados. Além disso, ele foi o primeiro mártir cristão. Foi apedrejado até a morte por proclamar que Jesus era o Cristo. Quando foi apedrejado, também teve uma visão do trono celestial. Homens de dura cerviz, com corações e ouvidos incircuncisos, sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sois iguais aos vossos antepassados. Sempre perseguistes os profetas. Até mataram os que predisseram a vinda do justo e agora o traíram e o mataram. Vós, que recebestes a lei entregue pelos anjos, não a obedecestes. Quando os membros do Sinédrio ouviram isso, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ao ouvir isso, eles taparam os ouvidos e gritaram o mais alto que suas vozes permitiram. Todos se lançaram sobre ele, o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu na morte. Assim, Estevão teve uma visão da glória de Deus e de Jesus à direita de Deus, enquanto enfrentava seu martírio. Sua fé e coragem diante da morte testemunham o poder da visão que ele teve. Esses 5 homens, Isaías, Ezequiel, Daniel e Estevão, tiveram visões do trono de Deus que os encheram de reverência e humildade. Suas experiências os capacitaram a cumprir seus chamados e a proclamar a palavra de Deus com coragem e autoridade. Cada um deles testemunhou a majestade e o poder de Deus, o que os fortaleceu em sua fé e missão. Suas histórias inspiram e nos lembram da importância de buscar a presença de Deus em nossas vidas.